Estamos de volta, dando continuidade aqui ao nosso curso básico de Web Design, aqui do zero. E na aula passada, nós paramos aqui, né, nas imagens, onde nós inserimos essas imagens aqui. Nós também, a gente deu, na verdade, uma olhada aqui nas quebras de linha, de forma forçada, que são esses BR. E como eu falei no final da última aula, eu disse que nós iríamos ver aqui algumas funções, parâmetros aqui que nós podemos dar um aspecto diferente para os nossos textos, para as nossas imagens, como a gente viu aqui rapidamente na questão dessa própria tabela que nós mudamos aqui a cor do fundo, a gente aumentou aqui a borda, a gente deu uma espessura maior. Só que antes disso, eu vou trazer aqui mais algumas tags para vocês, que aí você já conhece, fica conhecendo essas tags e já fica treinando, e a gente vai ver no próximo vídeo aí como a gente alterar os textos, estilizar, dar um estilo diferente para esse conteúdo que aqui a gente já criou. Ok? Então vamos lá. Em um site, a gente sabe que geralmente um site, enquanto eu falo aqui, eu vou abrir aqui o Firework, que eu vou demonstrar ele de forma visual. Mas geralmente o site, ele é dividido em partes. Assim como um banner, assim como qualquer outro arquivo que a gente faz de forma visual. Ele tem um topo, um site tem um topo, o site tem um menu, tem uma área de propaganda, tem um banner. Então, o site, eu vou colocar aqui, vou criar um novo documento aqui no Fireworks, que posteriormente também nós vamos investir alguns vídeos falando de algumas desse software da Adobe, onde eu particularmente faço as minhas imagens, trabalho, trato, ou então às vezes eu redimensiono, eu prefiro usar o Fireworks, não uso o Photoshop, mas se você já usa o Photoshop, não tem problema, pode continuar. Beleza? Então, eu vou criar aqui um novo documento, um 1024 por 768, só para vocês verem. Digamos que aqui fosse a página, um site. Eu vou tentar dar aqui um comprimento maior, para ficar com um aspecto mais de uma página de internet. Deixa só eu fechar isso daqui, beleza. Digamos que aqui seja uma página da internet, ok? Então, digamos que estamos fazendo o nosso site. O site, ele é dividido por várias pastas. Geralmente, eu vou fazer aqui rapidamente um layout. Coloquei aqui uma linhazinha aqui no topo, onde nessa linha aqui no topo, a gente pode colocar aqui um telefone, seja bem-vindo ao nosso site, os ícones das redes sociais. Aqui, geralmente não, podemos colocar a nossa logomarca, certo? Aqui a gente pode colocar o nosso menu nessa área aqui, ok? A gente pode criar também aqui um banner para o nosso site, certo? A gente pode criar aqui um menu, vamos colocar aqui alinhado. A gente pode colocar aqui uma área para pesquisa no nosso site. Então deixa só eu fazer isso daqui para ficar mais visual, para pesquisar, digitar aqui pesquisar em nosso site. A gente pode criar aqui, deixa eu fechar, botar a cor preta, tirar essa borda. A gente pode colocar aqui um conteúdo lateral com várias opções aqui, certo? E se fosse, digamos, fosse uma loja virtual, e aqui a gente coloca os nossos produtos, certo? Digamos que seria isso daqui o nosso site, mais ou menos aqui, certo? Vou colocar só 6 produtos. A gente pode criar aqui um banner publicitário, certo? Aqui a gente faz o nosso rodapé. Então, é uma forma bem grosseira, só para vocês verem mais ou menos como é que poderia ser feito aqui um layout de um site, ok? Então, cada um desses elementos aqui, no HTML5, foram criadas algumas tags que faz com que o nosso código, a gente consiga olhar para o nosso código e visualmente, sem precisar ver o site, a gente consiga identificar qual é aquela área do nosso site. Por exemplo, porque no HTML não é assim. Por exemplo, a gente vai botar uma tag topo, uma tag banner,
uma tag produto, uma tag conteúdo lateral. Não, não existe. Existem algumas tags que a gente pode usar para todas essas áreas. Tag menu. Não, tem não existe essas tags. O que é geralmente, o que se usa na linguagem aí de web designer, a gente chama essa primeira parte aqui, que é o topo do site, o cabeçalho do site, que é o header do nosso site, certo? A gente pode chamar o menu, que é chamado muito, que é um menu de navegação, ok? Tem uma seção do nosso site, uma divisão do nosso site. Isso antigamente, antes do HTML5, todas essas partes aqui que nós criávamos em nosso site, praticamente quase que 100% nós usávamos uma tag chamada que é uma div, certo? Eu vou dar um HR aqui para nós começarmos aqui, só para dividir essa última questão das imagens que a gente viu. E usávamos div, que no caso são as divisões. Usava-se muito isso daqui para tudo. Por exemplo, eu vou dar aqui uma noção rapidamente. Não se preocupe se tiver sido rápido e você não estiver entendendo, porque o que eu vou fazer aqui, alguns parâmetros, vocês vão ver posteriormente. Só vou dar um exemplo. Antigamente a gente usava somente a div. Eu vou colocar aqui um parágrafo aqui dentro da div e vou colocar conteúdo do topo, do top, certo? Ó, se a gente abrir aqui, vai aparecer aqui. Renan, mas cadê a div? De fato ela não aparece, mas aqui existe uma divisão feita aqui, um conteúdo aqui, um recipiente onde esse conteúdo aqui interno, esse conteúdo do top, esse texto está inserido, certo? Tanto é que eu vou alterar aqui alguns parâmetros da minha div, vou dar um estilo aqui para ela. Se eu colocar uma cor de background aqui, uma cor cinza, só um minuto, uma cor cinza, pronto, você já viu, ó, que ela daqui é a divisão que foi criada. Então, isso daqui é toda a área da div. Toda a área da div, fechou aqui meu Sublime Text, deixa eu abrir novamente. Toda a área da nossa div, certo? Toda essa div aqui corresponde a isso daqui. Então, a gente criávamos várias divs. Aqui é o top, eu posso dar bem aqui. Não se preocupe, uma line center, só para ficar bem visual, certo? Tá aqui, alinhou, certo? Aí nós poderíamos criar outra div aqui, sei lá, com a logo marca. Aqui eu vou deixar a mesma cor, só que eu vou dar uma largura, que é o width, no caso, não menorzinho. Pronto, ó. Aqui a gente já criou. E não se preocupe com esses códigos que eu estou digitando, certo? Pronto, aqui é a nossa... Eu vou fazer algo melhor, para ficar mais entendível para vocês. Pronto, tá aí. Aí esse P aqui eu vou dar uma line center. Pronto, aqui está nossa logomarca, aqui está o nosso conteúdo. Eu posso criar aqui um menu aqui, conforme eu disse lá para vocês. Aí a gente pode criar outra divisão dessa. Eu vou deixar a mesma cor também, certo? Aqui eu vou colocar menu, só que aqui eu vou colocar 800 maior, certo? E Renan, foi para baixo, beleza, não tem problema. Eu posso usar aqui outro recurso aqui, certo? Aqui, aí eu jogo ela lá para o outro lado, lá para a direita, certo? Foi para cá, eu dou uma margem aqui, eu puxo ela para cima. Então, eu posso fazer o que eu quiser. Isso vocês vão ver, esses códigos aqui, não se preocupe, lá quando estiver no CSS. Pronto, aqui é o menu. E assim por diante, criaria um banner. Eu posso criar um layout da forma que eu quiser, certo? Da forma que eu bem desenvolvi, apresentei para o meu cliente, a gente cria esse layout. Então, usávamos div para tudo. Para o topo, para logo, para o menu de navegação. Para todas as seções do nosso site, usávamos div. Então, já que a gente falou da div, essa seria a primeira tag que eu quero apresentar para vocês. Que, por mais que veio novas tags para nos ajudar a semântica do nosso código, a leitura do nosso código, nós não deixamos de usar a div. Ela ainda é muito usada. Eu, particularmente, uso bastante a div, certo? Mas então, vamos lá. Esse seria o primeiro
primeira tag que apresentaríamos hoje. Esqueça esses estilos, por favor, não batem cabeça com eles agora, todos esses estilos aqui. Isso nós vamos aprender na aula de CSS. A gente não faz esses estilos nessa página, a gente cria uma página somente para fazer os estilos da nossa página, do nosso site. Ok, então vamos lá. Certo, eu vou ter que criar aqui só uma funçãozinha para não atrapalhar, mas como eu já disse, mais uma vez eu repito, não se atente a esses detalhes agora. Vamos lá, criei essas duas linhas aqui, ok. Então, a primeira tag aqui que o HTML5 nos trouxe foi para nós criarmos toda essa primeira parte aqui do nosso site, que é o cabeçalho do site, é o topo, é o head do nosso site, ok? Dentro do head, aí vem o conteúdo, vem geralmente o topo, se a gente quiser colocar alguma coisa aqui aqui em cima do nosso site, vem a logomarca, geralmente um menu de navegação vem dentro do head, ou qualquer outra coisa, tá certo? Mas vamos lá. Para isso, ó, aqui vocês estão vendo que a div, elas estão todas soltas, mas aqui a gente pode criar justamente essa tag aqui, que é o head do nosso site, que é o cabeçalho do nosso site. E todas as outras partes do site vai vir dentro dessa rede. Renan, mas eu fiz isso, ficou da mesma forma. Se a gente for ver aqui, realmente ficou da mesma forma. Só que pelo fato de estar dentro do head, do cabeçalho do nosso site, isso nos dá um melhor entendimento na leitura do nosso código. Poderíamos fazer sem isso? Poderíamos, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. Só que a gente sabe que a gente procura organizar o nosso código da melhor forma possível, porque um site, eu já disse, ele tem dezenas de páginas, com milhares de linhas de código. Aqui, só nessa brincadeira aí que a gente está fazendo, já tem 160 linhas. Ainda é muito pouco. Um site básico cada página tem milhares de linhas. Então, aí você multiplica aí pela quantidade de páginas que tem, a quantidade dessas linhas por página, por imagens. Então, é muita coisa. Então, quanto mais for organizado o teu código, melhor ele vai ficar. Ok? Então, se eu der uma cor aqui para o meu head aqui para vocês verem como é que ele está aqui, eu posso dar um cinza mais escuro e posso até dar um padding aqui, ó, só para vocês verem. A gente vai, ó, tá aqui, ó. Toda essa cinza mais escuro é o head do nosso site. Ok? O menu, existe também uma tag HTML, essa seria a próxima tag que eu vou ensinar para vocês do que o HTML5 nos trouxe. Ele nos trouxe várias coisas, mas eu estou citando as mais importantes e no decorrer do curso, quando nós estivermos desenvolvendo o nosso projeto final, vocês vão conhecer outras. O menu, geralmente, ó, porque o menu na verdade a gente pode fazer assim, ó, eu vou botar uma outra tag, certo? Mas eu vou falar dessa outra tag só na próxima aula, então não se atente muito a ela nesse momento, que é esse href aqui, o href. Eu vou colocar aqui, ó. Nós vamos falar mais especificamente, sermos mais específicos na próxima aula sobre essa tag. E contato. Ó, isso daqui seria o nosso menu, tá vendo? Ó, eu preferi botar porque essa tag ela é de uma forma inline, uma do lado da outra. Então, o nosso menu seria aqui, certo? O início, quem somos, os produtos e o contato. Dentro dessa div. Só que o HTML5 nos trouxe uma tag que é para que nós possamos usar já próprio para um menu de navegação, que é muito simples, é muito parecido, que é o nav. Entendeu, Renan? Vai ficar diferente se eu colocar no nav ou na div? Na prática, não. Você viu que eu atualizei agora aqui minha página e continuou do mesmo jeito. Não altera nada. Só que, mais uma vez, eu digo, essa tag aqui foi criada para usar, para que nós pudéssemos usar os nossos menus de navegação. Então, fica, mais uma vez, eu digo, mas visualmente falando, fica mais compreensível. E se outros profissionais da área pegar o site de vocês, que vocês desenvolveram para um cliente, para fazer alguma outra coisa, ele vai conseguir desenvolver de uma forma compreender, de uma forma muito mais rápida, mais fácil. O teu código vai ficar muito mais limpo, muito mais visual e organizado.
Ok, então além do HID e do menu de navegação, que seria a nave, existe uma outra tag que nós usamos para poder criarmos os conteúdos do nosso site dentro dele, que seria o footer, certo? Que se escreve assim, certo? O que seria o footer? Seria o rodapé do nosso site. Eu poderia muito bem criar uma div e deixar e usar ela como rodapé. Não teria nenhum problema. Só que essa tag foi criada, eu vou só para que nós possamos entender de melhor forma, ela foi criada para que nós pudéssemos ver, separar os nossos códigos de uma forma mais visível, mais compreensível. Deixa eu dar um background aqui para ela. Ok? Então tá aqui, esse é o nosso rodapé do nosso site. Ok? Footer, rodapé, é uma outra tag que o HTML5 nos trouxe, certo? Existem várias outras partes do nosso site, várias outras divisões, áreas que existem dentro de um site. Não existe, obviamente, uma tag para cada área do site. Logo porque o site depende muito de design para design. Existem vários tipos de templates, de layouts para site. Mas existe uma tag que é muito usada, duas outras tags que são muito usadas para colocar qualquer outra área do site, além da própria div, que uma é a section, certo? Que é uma seção do nosso site, que nós também... Eu vou deixar ela aqui em cima do rodapé, porque o rodapé geralmente é a última parte do site. Não, só um minuto, section. Ok. E eu vou dar essa mesma configuração aqui para ela, só para vocês identificarem aqui de uma forma mais visual. Vou colocar aqui só 50 e aqui eu vou dar uma cor diferente. Ok. Então seria uma outra área aqui do site. Certo? E certo, poderíamos criar várias seções, os produtos podem ficar dentro de seções, dentro da seção nós podemos botar uma div. Então assim, isso vai depender muito do site que estamos desenvolvendo. E isso a gente vai ver quando a gente vai desenvolver. Eu tenho que ensinar essas tags para vocês, porque no nosso projeto final nós vamos usá-las, nós vamos usar o nosso site todinho com essas tags aqui, que na verdade todos os sites são criados com essas tags em HTML. E para finalizar, para que essa aula não fique muito extensa, eu vou ensinar uma outra tag, que é o article, que seria artigo. Geralmente essa tag é usada para que nós possamos colocar geralmente textos dentro do nosso site, Por que é uma boa usar essa tag? Essa tag, o mecanismo de busca do Google, lá quando a gente digita uma pesquisa no Google por alguma coisa que a gente está procurando, os mecanismos de busca, os robôs lá do Google, ele procura dentro algumas tags para que possa encontrar alguns determinados tipos de conteúdo, de texto. Então são artigos aqui. Ele compreende essa área dessa tag article como uma área onde tem conteúdo de texto. Então facilita a busca do Google. Então aqui nós poderíamos muito bem pegar aqui aquele parágrafo todinho, se fosse um artigo, uma matéria, e colocar aqui dentro, entendeu? Visualmente é a mesma coisa que a gente fez lá em cima. Ok, mas mais uma vez eu digo a importância de nós usarmos todos os recursos que o HTML5 nos oferece. Ok, estude essas tags, faça os testes, aprendam mesmo. Se for o caso, pesquise na internet, tem muito conteúdo na internet que vocês podem consultar, podem pesquisar. Eu tenho certeza que só vai servir para enriquecer o conhecimento de vocês. Então, por hoje seria isso. Na próxima aula eu vou ensinar algumas tags e se der tempo a gente já começa a falar um pouquinho sobre alterar algumas funções aqui e se for o caso a gente pode até dar já início ao estudo do CSS. Ok, para que possamos já começar a manipular todo esse conteúdo que nós colocamos no nosso site. Então galera, muito obrigado, não deixe de se inscrever em nosso canal, marque o sininho aí para que vocês possam receber todas as notificações, ok? Curta o nosso vídeo, deixe o seu like aí, compartilhe nas redes sociais. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês e valeu!